de analisar psicologicamente a vida e de ter defesas perante a vida que muita gente no plano do estudo da espiritualidade não tem. Aliás, é uma das pedras de tropeço maiores que existe, sobretudo nos grupos de ovniologia e nos grupos de esoterismo, e sobretudo que conhecem processos da magia, do esoterismo profundo. Essa vivência muito intensa durante 30 anos deu-nos essa capacidade de fazer uma análise muito profunda. O estudo da psicologia que nós temos é um estudo prático. Existem muitos tipos de psicologia. Existe, por exemplo, a psicologia clínica, tanto de adultos como psicologia infantil, que serve para tratar pessoas quando estas têm experiências traumáticas, quando estas têm algum tipo de desordem psicológica. Depois temos psicologia de recursos humanos, psicologia dirigida ao marketing, temos a psiquiatria, que difere da psicologia porque os psiquiatras são médicos, portanto são obrigados a conhecer a fisiologia e a anatomia, além de estudarem em profundidade todos os processos do sistema nervoso. Baseiam o seu estudo essencialmente todas estas psicanálise, behaviorismo, sei lá, existem imensas ramificações da psicologia que não são a psicologia que nos interessa, porque a psicologia que nos interessa é aquela que estuda os comportamentos humanos de uma pessoa normal quer dizer que não está doente, mas que tem inquietudes de tipo espiritual e que precisa dessa escada para subir, para não se magoar, digamos assim, com todo, não cair e não se magoar com todos os processos que o esoterismo, a ovniologia, os estudos das culturas, da antropologia, etc., nos dão. Porque quando nós começamos a entrar num campo esotérico, nós tornamos-nos pessoas, nós deixamos de ser pessoas comuns e correntes da Matrix. E pelo facto de não sermos pessoas idênticas às outras, não é que não sejamos idênticos às outras na nossa massa psíquica, mas somos diferentes das outras nos nossos desejos, nas nossas aspirações profundas. E dificilmente conseguimos manter conversas de assuntos relacionados com estes temas que nos interessam com a maioria das pessoas, sejam elas da família, sejam elas conhecidas do campo do trabalho, amigos, etc, etc. E isso leva-nos também a ter outro tipo de preocupações que deixam de ser tão individuais, passam a ser preocupações mais coletivas, mas já menos com aquela vidita e aquela conversa que a maior parte das pessoas tem, conversa de ocasião, porque esses assuntos não deixam de nos interessar. Costuma-se dizer que mentes pequenas discutem pessoas, mentes de grandes discutem factos e mentes superiores discutem ideias. É uma frase feita que eu concordo plenamente. A maior parte das pessoas comuns e correntes, para dar sentido às vidas que têm, fazem quase todos a mesma coisa. Quer dizer, trabalham para terem dinheiro para sobreviver, obviamente, que isso é o fundamental, para ter uma casa, para ter roupa, para ter comida para comer, e praticamente depois disso conseguido, não têm mais nenhuma saída para dar sentido às vidas deles, senão ter filhos, ensinar os filhos a fazer a mesma coisa e depois morrer. Isto é o comum de 80%, 90% talvez das pessoas que existem naquilo que nós chamamos a Matrix. A maior parte das pessoas que são atraídas para este tipo de conhecimento, isso não chega. E ainda por cima, como não damos interesse, não damos foco fundamental à vida nesse plano,
às vezes a própria vida comum torna-se difícil. Porquê? Porque a maior parte das pessoas vivem para o mundo da matéria, para dar sentido à vida deles têm que ter bens, têm que ter coisas externas, e essas coisas externas podem ser bens materiais, podem ser títulos académicos reconhecidos oficialmente, podem ser filhos, podem ser tudo coisas que vêm do lado de fora para dentro, para dar sentido à minha vida, para me fazer importante, para me sentir realizado. As pessoas que têm no seu ADN espiritual um tipo de busca diferente, não têm esse sentido desenvolvido do materialismo, e muitas delas, inclusivamente, têm grandes dificuldades e experimentam dificuldades económicas, dificuldades de integração no mundo profissional, porque, como não têm esse foco que a maior parte das pessoas tem, e vivemos numa sociedade que está feita para as pessoas que têm esse foco, o foco da matéria. Tu és quanto a tua conta bancária diz que tu és, ou seja, a maior parte das pessoas pensa assim, o que tu tens no banco é o que tu vales, ou o que tu tens de posses é o que tu vales, e como as pessoas que têm uma orientação espiritual da vida, que nasceram assim, nasceram com um projeto de vida diferente da maioria, algumas têm essas dificuldades. É extremamente difícil ser uma pessoa orientada na espiritualidade e ter ao mesmo tempo a capacidade de equilibrar a sua vida profissional, material e familiar e de amizades no mundo em que nós vivemos. É extremamente difícil. E muitos falham precisamente por desconhecimento da psicologia. E é este tipo de psicologia que nós precisamos para que as nossas vidas sejam mais equilibradas, principalmente em momentos de grande desequilíbrio sociológico, militar, económico que existe à nossa volta. Nós necessitamos cada vez mais da psicologia orientada para nós. E, portanto, não estamos a falar das outras psicologias que são da Matrix, digamos assim, da Matrix. Ora bem, nesta introdução, nesta primeira conferência de psicologia, nós vamos abordar o pensamento. Temos que começar por algum lado. Temos que ter alguma base naquilo que já está construído. E, para termos uma base naquilo que está construído, nós vamos estudar muito sumariamente, mas ao mesmo tempo muito profundamente, o pensamento de três grandes psicólogos que foram o Sigmund Freud, o Alfred Adler e o mais importante para nós, o Carl Gustav Jung. Eu hoje tinha colocado no título da conferência Destino, Sincronicidade e Inconsciente Coletivo, e isso tem a ver com a psicologia do Carl Jung. Eu vou só aqui abordar muito sumariamente o foco diferente do estudo da psicologia do Freud e do Adler, para depois entrar na do Carl Jung. O Freud, em primeiro lugar, antes disso, onde é que estes psicólogos foram buscar a psicologia? Onde é que eles a foram buscar? Eles foram-na buscar dentro de si mesmos. Eles estudaram-se a si mesmos, em primeiro lugar, e depois estudaram fora também, obviamente, mas em primeiro lugar eles foram buscar a psicologia dentro de si mesmos. E toda a psicologia está dentro de nós. Assim como o Carl Jung, o Freud e o Adler tiveram a capacidade de ir buscar esse conhecimento dentro de si próprios, nós também temos essa capacidade. E então, o Freud, ele focava-se essencialmente naquilo que estava dentro, no subconsciente, que ele chamava do id também, e
no inconsciente. Ele colocava, dividia a psiquis em consciente, subconsciente e inconsciente. E dizia o seguinte, eu vou só citar a frase principal. No sub e no inconsciente existem pulsões reprimidas, que é o termo que ele usava, que querem manifestar-se fora. E essas pulsões reprimidas, quando não se manifestam fora, vão aparecer nos sonhos. E o Sigmund Freud é muito bom na interpretação dos sonhos. Tudo o que tem a ver com outra parte da psicologia, que nós estudaremos mais à frente, que é relacionada com o estudo do mundo onírico e do desdobramento astral e, no fundo, dos sonhos, porque nós, o dia tem 24 horas, passamos 8 horas a dormir, portanto, 1/3 da nossa vida é desperdiçado se nós não o usarmos no estudo, e podemos usá-lo. E aí o Freud é bastante bom. Portanto, o Freud centrava-se dentro do indivíduo. O objeto de estudo dele era o subconsciente e o inconsciente, individual. Individual, não é coletivo. Inconsciente e individual. O Alfred Adler tinha uma visão ao contrário. Ele focava-se no exterior. Ele dizia, nos sonhos afloram as coisas que nós perseguimos na nossa vida e que não, portanto, e que não conseguimos obter. Ele via os sonhos e toda a psiquis, digamos assim, como algo externo que eu quero atingir, que eu quero perseguir, e punha a ênfase na vida externa do indivíduo. O Carl Gustav Jung era, ao princípio, discípulo do Freud, e era mal visto pela sociedade de psicólogos e de médicos da época, porque ele estudava o oculto, ele estudava astrologia, ele estudava todo o tipo de artes, de tarô, de I Ching, tudo que fossem coisas desse género, eram objeto do estudo dele. Eu estudava algumas mitologias comparadas, uma série de coisas que na altura eram mal vistas. Nós estávamos numa época, no princípio do século XX, final do século XIX, estávamos numa época em que havia uma reação visceral contra tudo o que fosse relacionado com religião e com Deus. Pode dizer-se assim, antes do Sigmund Freud, tudo girava em torno de Deus. A partir do Sigmund Freud, tudo passou a girar em termos do sexo, porque ele entendia que o sexo era a pulsão principal que movia o indivíduo, movia o homem, a humanidade, o homem e a mulher, obviamente. E, portanto, o Freud não gostava das ideias do Jung, porque ele conseguia fundir aquilo que era a psicologia do Freud com aquilo que são algumas outras coisas do mundo espiritual que os psicólogos da época, e de uma forma geral os pensadores da época, do mundo da ciência, que encarnaram muitos nessa altura, não só na psicologia, mas também na física, como o Einstein, o Tesla, Max Planck. Pronto, e praticamente todos se conheciam, porque foi uma época em que um indivíduo só conseguiu mover as crenças, mover os paradigmas que existiam na altura. E como o paradigma que existia vigente na altura estava relacionado com a religião é que mandava, e a partir dessa época deixou de... portanto, a ciência começou a ter uma importância primordial na vida das pessoas, e a religião perdeu preponderância. Portanto, é natural que o Freud pensasse assim.
Mas para nós que temos um conhecimento, ou melhor, que queremos um conhecimento profundo e de tipo espiritual, o ponto de partida melhor é o Carl Jung. E o Carl Jung vem introduzir o conceito de inconsciente coletivo. E o que é isto, inconsciente coletivo? E psicologia transpessoal. O inconsciente comum, o inconsciente do Freud, ficava circunscrito ao indivíduo. Ou seja, ele quando estudava a psicologia, nem sequer imaginava que aquilo que se passa no meu inconsciente conseguisse influir fora da minha vida e nas outras pessoas. Enquanto que o Carl Jung percebeu que isso que não era assim, que existia uma parte da psiquis inconsciente, portanto de muito difícil acesso, mas que era comum a todos os indivíduos, principalmente aqueles que estão mais próximos, não estão mais próximos só a nível físico, que moram no mesmo local, mas que fazem parte do mesmo grupo de pessoas que podem formar um organismo social. Por exemplo, pessoas do mesmo país, pessoas que tiraram o mesmo curso ou que andaram na mesma universidade, mesmo em faculdades diferentes, pessoas da mesma idade, ou mais ou menos com o mesmo tipo de educação, pessoas do mesmo continente, pessoas da mesma religião, por exemplo, sei lá, muçulmanos, cristãos, ou seja que religião for, Sikh ou hindu, ou seja ela qual for, que têm um inconsciente coletivo, digamos que grupal, muito mais próximo do que eu, por exemplo, tenho o meu inconsciente coletivo, está obviamente ligado a todas as pessoas deste planeta e fora do planeta também. Mas eu estou muito mais próximo de um português, ou até de um espanhol, ou até de um italiano, do que, por exemplo, de um japonês ou de um coreano. Porquê? Porque a minha cultura tem um paradigma completamente diferente. Eu tenho um ADN físico, espiritual e psicológico diferente dessa pessoa. Portanto, apesar de ele fazer parte do meu inconsciente coletivo planetário, o inconsciente dele fazer parte do meu inconsciente coletivo planetário, há pessoas que têm maior preponderância de influência em mim porque estão mais próximas a nível grupal. E isto é uma questão sociológica, portanto não é uma questão só psicológica. O inconsciente coletivo envolve o sociológico e o psicológico. O inconsciente coletivo é a base daquilo que é a psicologia transpessoal. A psicologia transpessoal, ou seja, a psicologia que me envolve a mim, mas que transcende a minha pessoa. Isto é, há coisas no meu subconsciente e no meu inconsciente que se eu não as vir, se eu não as tornar conscientes, porque elas são inconscientes, elas vão fazer com que certos eventos da vida, do destino, se despoletem no meu processo de vida. E agora aqui vamos para a frase mais importante do Carl Jung. Eu vou aqui tentar partilhar ecrã. Diz aqui: até que você torne o inconsciente em consciente, ele irá direcionar a sua vida e você irá chamá-lo de destino. Até que você torne o inconsciente em consciente, ele irá direcionar a sua vida e você irá chamá-lo de destino. Esta é a diretriz principal da psicologia do Carl Jung. Até que você torne o seu inconsciente em consciente, ele irá direcionar a sua vida e transformar-se-á,
e você irá chamá-lo de destino. Isto são as palavras dele. Eu costumo sintetizar numa frase mais simples, que é esta: as coisas não acontecem às pessoas. As pessoas é que acontecem às coisas. E todos nós sabemos, todos nós do mundo da espiritualidade sabemos, que isto que é assim, de uma forma ou de outra. Costumamos dizer as coisas não acontecem ao acaso, é porque o universo quis, mas agora aqui há também que distinguir aquilo que é, vá lá, um dogmatismo quase religioso. Tudo o que acontece é porque o universo quis. Faz lembrar aquelas freiras, foi a vontade de Deus. Cuidado, também não é bem assim. Nós temos que ter discernimento, e tentar perceber se efetivamente aquilo que me está a acontecer é ou não é um gatilho para que eu torne consciente uma coisa que é inconsciente e com isso mudar a minha vida e torná-la mais feliz. Tornar uma pessoa mais feliz. E isso só se consegue através de um estudo constante de si mesmo. Que eu não vou abordar hoje na totalidade como é que isso se faz, mas temos que estar em auto-observação nas nossas emoções, sobretudo, e nos nossos pensamentos. Temos que observar as nossas emoções e os nossos pensamentos perante os factos da vida. Se há uma pessoa qualquer que aparece na minha vida, ele também tem uma frase qualquer em relação a isso, deixa cá ver que eu tenho aqui a reunião de duas personalidades, eu vou pôr mais para baixo, deve ser melhor, é como o contacto de duas substâncias químicas. Se houver alguma reação, ambas são transformadas. A reunião de duas personalidades é como o contacto de duas substâncias químicas. Se houver alguma relação, elas são transformadas. Deixa-me cá ver aqui a 2. Era esta que eu queria. Tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar a uma compreensão de nós mesmos. Tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar a uma compreensão de nós mesmos. Esta é muito gira, porque às vezes aparecem pessoas nas nossas vidas que são autênticos nemésis. São pessoas que parece que nos surgiram na nossa vida só para nos chatear. Só para tornar a nossa vida mais complicada, mais difícil e mais pesada. E quase todos temos isto. Sejam na família, seja no trabalho, filhos, esposas, maridos, sogras, etc. E após um período, aquilo que eu verifiquei na prática ao longo da minha experiência como professor, foi que às vezes aparecem pessoas e estão anos, às vezes até podem estar uma vida inteira. Se a pessoa não faz o trabalho que tem que fazer, o trabalho interno que tem que fazer, isto é, de trazer à luz, a trazer à consciência aquilo que está inconsciente, essa pessoa vai estar aí até que nós nos cansemos. Se nós fizermos o trabalho, a pessoa desaparece da nossa vida ou nós desaparecemos da vida dela. Pura e simplesmente ela deixa de existir para nós. Isso é interessantíssimo. Às vezes, eu lembro-me de um caso de uma pessoa que tinha uma chefe que praticamente a estava a assediar constantemente. E batalhou-se naquilo muitas vezes e não havia meio. E havia quase já um desespero de causa e um trauma associado, porque aquela pessoa não mudava. Até que de repente, após uma viagem, por acaso foi uma viagem de estudo, mas podia não ter sido, pura e simplesmente a pessoa deixou de se comportar daquela maneira. Não saiu da vida dela, pura e simplesmente
deixou de se comportar daquela maneira. Ou seja, chegou ao fim da lição, chegou ao fim do capítulo da vida. E porquê que isto acontece? Porquê que estas coisas acontecem? E agora aqui vamos entrar na parte já mais espiritual. Nós quando encarnamos, portanto, eu não vou aqui entrar no processo todo da chegada da alma ao planeta Terra, partimos do princípio que já cá estamos há muitas dezenas de milhares de anos, mas nós quando encarnamos temos a nossa alma no plano astral. E aqui tudo o que eu chamo de plano astral, tudo o que eu chamo de 3D, 4D, 5D, são coisas arbitrárias. São conceitos arbitrários que são vistos assim do nosso ponto de vista, ok? Com essa ressalva. Não quer dizer que eles existam na realidade e mais adiante eu vou explicar porque é que isto não é assim. Portanto, tenho sempre essa ressalva. O plano astral, do nosso ponto de vista, existe porque existem coisas e há lá pessoas que nós não vemos, mas que eles nos veem a nós. Então, entre vidas, nós temos 100% da nossa alma, que já é um fractal de uma coisa maior, que vai até muito para lá do eu sou. Mas aqui, a orbitar à volta da Terra, no plano astral, temos 100% da alma. Nós, quando encarnamos, de uma maneira geral, não encarnamos 100% da alma. Nós encarnamos para aí 30% da alma. Quando muito, podemos encarnar 50 ou 60 em duas pessoas ao mesmo tempo. Mas isso é um grande risco. Normalmente nós não fazemos isso. O que fazemos é, eu tenho uma característica psicológica de pessoa ditadora, pessoa déspota, e que prejudiquei os outros por causa do poder, de querer ter poder de alguma coisa, seja ele poder religioso, como clérigo, poder militar, como almirante, poder económico, poder como um nobre, e ter utilizado mal esse poder e ter ferido pessoas e criado sofrimento noutras pessoas. Isto é um exemplo que eu estou a dar. Mas isso não me define enquanto alma, 100% de alma, porque quando, na existência que eu tive esse tipo de atitude, eu encarnei 25%, 30% da minha alma e quis experimentar essa sensação de poder, e o meu grupo de alma, ou seja, aquelas almas que estão no meu entorno, que são as minhas amigas, que são a minha família álmica, em conjunção com os meus guias e com os meus mentores no plano astral entre vidas, acharam conveniente, e era possível, porque é preciso achar conveniente, tem que ser possível, tem que haver um corpo e uma situação histórica que permita encarnar e ter essa experiência. Portanto, era possível, era conveniente e era bom para aquela alma. Mas alguma coisa correu mal e eu exagerei e criei muita dor. Fiz o meu processo de vida, desencarnei e vou fazer o quê? Vou fazer uma análise durante o processo da entrevida, vou fazer uma análise muito, muito perfeita daquilo que vivi na vida passada. Esse é o processo normal. E decidi que aquilo que não podia continuar assim, que eu tinha que transformar essa parte da minha alma em uma coisa melhor. Já tinha vivido tudo o que era do lado do poder, do lado do perpetrador, do agressor, e agora vou viver o lado da vítima. Vou ser objeto de ataques e de assédios parecidos com aqueles que eu infligi, mas por minha própria decisão e por aconselhamento do meu grupo de alma e dos meus guias e dos meus mentores. Mas eu tenho que saber que nesse momento entre vidas nem tudo me é dito. Nem todas as pessoas que estão aí são omniscientes. Sabem só aquilo que convém ao sistema saberem. Okay? É muito importante isto. Isto é muito, muito importante. Porquê? Porque o objetivo de encarnar é manter a Matrix a funcionar. E a Matrix só pode funcionar se continuar a haver pessoas a quererem encarnar. E, portanto, isto interessa ao sistema
que as pessoas cometam erros, vivam uma vida que não se lembram porque é que encarnaram, mas tomaram a decisão de vir viver esse sofrimento porque na altura entre vidas tinham consciência daquilo que fizeram no passado. E todo este sistema, toda esta parte da Matrix, se nós a conhecermos, deixamos de ser vítima delas. Já não vai haver facilmente entre vidas alguém que nos pressione, porque nós sabemos que há outros caminhos possíveis. Isso está muito claro no filme O Nosso Lar, quando a mãe do Dr. Luís aparece. A mãe do Dr. Luís aparece no nosso lar, vinda, não se sabe de onde, vinda de um local transcendido. E no filme não é explicado de onde é que ela vem e porque é que ela estava nesse estado de transcendência e aparece aos que estão no nosso lar, que supostamente era um sítio muito bom, e é um sítio muito bom. É um sítio onde o sofrimento praticamente não existe como existe aqui. A dualidade não existe como existe aqui. Mas não é explicado no filme porque é que ela vem daí e como é que ela lá foi parar. E nós se desencarnarmos e formos parar a um sítio como esse, ou esse, também não nos vai ser explicado isso, porque para já ninguém ou quase ninguém sabe. Só os mestres dos mestres é que sabem. E vão trabalhar dentro daquela Matrix. Portanto, eu quando saio, desencarno, saio desta Matrix, mas vou entrar noutra, que está feita para que nós continuemos o processo da reencarnação supostamente obrigatória. É como se fosse uma coisa normal, que não se pode fugir. Que não se pode fugir. E são sítios positivos, atenção. Nós estamos a falar do umbral. Estamos a falar do penumbral, onde já existe uma certa luz. Tal e qual como aceitar que nós temos que pagar para viver. Nós quando nascemos, já nascemos com um grau de dívida ao sistema. Nós não nascemos com... A maior parte das pessoas não nasce com um dote. Aqueles que nascem com um dote, que nascem com dinheiro ou com bens, são muito raros. Normalmente uma pessoa quando nasce, já nasce com dívida, porque o Estado cobra-nos isso. Nós para viver temos que pagar o imposto daquilo que é nosso. Temos que pagar o imposto daquilo que é nosso. Nós para pisarmos o chão temos que pagar um imposto ao Estado. Para termos uma casa construída num terreno que é nosso, temos que pagar o imposto municipal. Para termos um carro que é nosso, o meu carro, por exemplo, é um carro que é ecológico. Sabem porquê? Porque ele só anda a 35% de gasóleo e os outros 65% são imposto. E nós aceitamos isto como uma questão natural da nossa vida. E no plano astral, entre vidas, é uma coisa parecida. É claro que alguns de nós começamos a questionar todas estas coisas. E é esse questionamento que é a base do nosso desenvolvimento, do nosso processo de ascensão. E o que é a ascensão? É precisamente tornar conscientes as coisas que estão inconscientes. Como dizia o Jung, se eu, quando encarno nesta vida, tenho problemas que resolver, situações que me fazem sofrer, do tipo daquelas que são as comuns das pessoas normais, mais a inquietude espiritual que trago, é porque no passado não fiz esse trabalho como deve ser, ou me desleixei, ou fiz mal feito, ou pura e simplesmente me recusei a fazê-lo, e agora, dependendo do grau de sofrimento que trago, que vivi, dependendo das dificuldades que se me apresentam na vida, eu tenho questões inconscientes que tenho que trazer à luz para serem integradas em mim, reconhecidas e trabalhadas. Quer dizer, saber que sou assim, ou que tenho isso dentro, mas não ver isso como uma tragédia. Não ver isso como decidir, por exemplo, se eu fiz uma coisa que criou sofrimento a outras pessoas, inevitavelmente, pela lei dos espelhos, esse sofrimento vai bater em mim.
Isto não é psicologia, nem é mística, é física. É física da consciência. Tal e qual como na física, se eu agora for ali à minha varanda e saltar, a minha casa está no primeiro andar, saltar da varanda para o chão, eu vou-me magoar de certeza absoluta. Posso não morrer, porque é só um primeiro andar, mas vou-me magoar de certeza absoluta. Isso é física. A consciência é física. Tudo é física, tudo é ciência. Não existe mística, não existe psicologia, não existe nada. Só existe a física da consciência, porque a própria matéria é consciência condensada. E eu vou lá chegar, com o tempo e com os vídeos que eu quero agora encadear, vou chegar aí. Os próprios planetas, a própria gravidade é função da consciência. O próprio tempo é função da consciência e da gravidade. Não é igual em todo lado. Isso é outro disparate que nós humanos temos. Julgamos que o tempo é uma coisa externa que é imutável. Não, o tempo é criado pela consciência, é criado pelo conjunto das consciências, pelo inconsciente coletivo e pela forma como ela é direcionada através dos paradigmas que são impostos à sociedade como verdades assumidamente inerentes, digamos assim, inerentes à própria vida. Verdades inerentes à própria vida. E todas as pessoas que questionam isso, de alguma forma, estão a questionar a sua própria existência como humanos. Se eu disser isto, o tempo é função da consciência, à maior parte das pessoas, elas não vão perceber. Então, mas uma hora é uma hora, e eu meço aqui no meu relógio, o meu relógio está igual ao relógio de fulano A, fulano B, fulano C. Pois está, porque todos os relógios estão sincronizados a nível da superfície da Terra. Mas já está demonstrado cientificamente, com as estações orbitais e com todas as viagens estelares que foram feitas aqui à volta da Terra, bem perto da Terra, que o tempo se começa a desincronizar na medida em que eu entro em órbita. Os relógios começam-se a desincronizar. Porque a Matrix começa a ter uma influência menor, o inconsciente coletivo e a Matrix artificial, porque há uma parte artificial e há uma parte que é criada pelo inconsciente coletivo, do Jung, começa a ter uma influência diferente. Portanto, todos estes conceitos são importantes para nós desenvolvermos o nosso estudo de nós mesmos. Vamos lá ver aqui mais alguma outra frase que eu possa aqui encontrar no Jung. Ora, esta também é muito importante. Você não se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas sim ao tornar a escuridão consciente. Porém, esse procedimento é desagradável, portanto, não é popular. Você não se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas sim ao tornar a escuridão consciente. Porém, esse processo é desagradável e, portanto, não popular. Esta é outra das grandes verdades da vida que muita gente não quer admitir. E eu vou sintetizar esta frase do Jung numa frase minha mais pequena, que é assim: a vida bate-nos sempre onde nos dói mais. Porquê que a vida nos bate sempre onde nos dói mais? Porque nós não fizemos o trabalho que nos propusemos antes de encarnar. Não estamos a fazer o trabalho. Nós, como seres que temos uma orientação espiritual, propusemos a fazer um trabalho de tornar consciente uma parte que está inconsciente. Não estamos a fazer o trabalho e então a vida vai nos trazer circunstâncias que nos vão doer. Mas, para tornar consciente uma coisa que está inconsciente e que está obscura, isso é desagradável. Agora a pergunta é esta: o que é mais desagradável? É eu sofrer sem controle na minha vida, porque as coisas me vão acontecer, as coisas vão-me abanar, vão-me acontecer, vão-me fazer sofrer para eu me tornar consciente? Ou é preferível eu fazer o trabalho sozinho e tornar as coisas conscientes que estão inconscientes, apesar disso ser desagradável? A maior parte das pessoas não quer saber disto para nada.
pura e simplesmente quer consultar-me ou consultar um psicólogo e quer pagar e quer uma solução. Pronto, eu como paguei tenho a solução. Porquê? Porque a sua vida está orientada pelo paradigma da matéria, de conseguir coisas externas, e com essas coisas externas, e se eu tiver muita coisa externa, muito poder, muito dinheiro, muita propriedade, eu posso sempre pagar. Não, isso não é verdade. E principalmente esta geração dos millennials é extremamente fustigada por esta questão da vida. Sabem porquê? Porque os millennials, que são aqueles que ainda nasceram no século XX, ainda viveram na cultura do século XX em miúdos, e apesar da sua juventude, adolescência e juventude já ter sido vivido na cultura do século XXI, com toda a tecnologia, redes sociais, smartphones, etc., foi-lhes socialmente criada pelos pais, os pais que eram os baby boomers, ou seja, aqueles que nasceram no pós-guerra, após os anos 50, ou que viveram, podem não ter só nascido, podem ter vivido a sua juventude no pós-guerra, que foram anos muito bons para a humanidade, de grande desenvolvimento, de grande poder económico que foi dado às pessoas, de prosperidade foi dada às pessoas após a Segunda Guerra Mundial. Foram considerada a idade, a Golden Age, sobretudo nos Estados Unidos, mas isso também se transpôs à Europa. E vivia-se a partir dos anos 50, 60, 70, 80, mais ou menos, 90, mais ou menos, quando começaram a nascer os millennials. Finais da década de 80, princípios da década de 90. Mas os pais dos millennials, que eram os baby boomers, que é a minha geração, viveram numa época em que supostamente o dia da manhã seria melhor que o dia de hoje, porque as coisas estavam a desenvolver-se e a prosperidade estava a acontecer. Apesar de ter havido crises, nos anos 70, por exemplo, houve algumas crises, mas havia sempre esse sentido, e o facto é que houve a crise dos anos 70, do petróleo e não sei o quê, mas vieram os 80 e foi ultrapassado, e os millennials foram educados nessa cultura de que tinham de ter um amanhã melhor do que o ontem se estudassem, porque muitos dos baby boomers nem sequer tiveram hipótese de ir para a universidade, porque era um luxo na época dos 70s e dos 80s ir para a universidade, só certas famílias é que podiam, mas eles foram educados assim pelos pais e criaram-lhes expectativas completamente desenquadradas depois com aquilo que eles foram encontrar. E o que é que eles foram encontrar? Foram encontrar uma sociedade que, de facto, eu estudei, agora já sou o senhor doutor, ou sou um mestre, porque tirei o mestrado, e, portanto, a sociedade deve-me. Porque eu fui ensinado assim, pelos meus pais. Tu estudas, portanto, vais ser uma pessoa respeitada, vais ser uma pessoa poderosa, vais ser uma pessoa com posses, porque as empresas te vão dar esse poder da vida. E isso não foi assim. E depois temos outra característica também que se associou e que potenciou este problema. Foi o desenvolvimento da tecnologia dos smartphones e das redes sociais. Os millennials viveram numa época em que se estava a desenvolver o uso dos smartphones. Eles nasceram numa época em que não havia smartphones, ou se existiam telemóveis, eram só 2G ou 3G no máximo, praticamente mandavam mensagens escritas e davam para telefonar. Mas a partir de uma certa altura começaram a existir as redes sociais, e as redes sociais criaram um vício. Tal e qual como a droga cria um vício, e a pessoa que a usa, que a injeta, que a consome, que a fuma, que a toma, seja lá o que for, se sente melhor. Os millennials, ao terem desenvolvido, e as próprias redes sociais tiveram uma enorme
prosperidade nessa época, quando tirava uma fotografia e alguém lhe punha um like, recebiam um impulso positivo, ou seja, a pessoa estava sempre pendente do telemóvel. Agora vou pôr uma fotografia e já tenho não sei quantos likes, e cada vez que olha para o telemóvel e o próprio Facebook, por exemplo, nós ao fazermos o scrolling estamos sempre à espera de uma coisa nova, não é? Que nos crie satisfação a partir daquilo que é externo, a partir daquilo que vem de fora. E isso cria um vício, porque a dopamina e o tipo de mediadores químicos que são libertados na corrente sanguínea, quando nós vemos um comentário positivo ou um like nas nossas publicações, é quase como se fosse uma droga. É uma droga, só que é uma droga endógena do próprio organismo, não é? E criou esse vício, criou um bocado de cultura narcisista, em maior ou menor grau, dependendo das pessoas, e que ao mesmo tempo foi potenciada pela educação que tiveram, que tu, se estudares e se concluís o teu curso, vais ser uma pessoa assim, assim, assim. E como aconteceu que toda a gente começou a estudar, ou muitas pessoas começaram a estudar e a tirarem cursos universitários nessa época, pura e simplesmente o mercado de trabalho adaptou-se. E as coisas deixaram de ser assim, e hoje praticamente é preciso a pessoa ter um curso para que as pessoas vão aprender a servir à mesa e a vestir aqueles uniformes, têm que andar com aqueles uniformes lá dentro da escola, com a gravatinha, vestidos de preto e não sei o quê, e no fundo, se não tiverem aquele curso, dificilmente são aceitos no hotel, por exemplo, hoje em dia, não é? Ao passo que a geração dos baby boomers é que precisava de nada disso para ir trabalhar num hotel ou para ir trabalhar a servir à mesa. Hoje é preciso cursos para tudo. Portanto, a coisa generalizou-se e a coisa tornou-se muito diferente da expectativa que foi criada, daí que essa geração tenha sofrido bastante na integração no mundo do trabalho. Isso, se for somado a uma inquietude espiritual e a uma falta de interesse em querer ter matéria, em querer ter coisas, em querer ter dinheiro, porque a pessoa que tem uma inquietude espiritual o que quer é ver resolvido esse assunto e vai à procura, até pode durante um período de tempo estar na vida a trabalhar como os outros e a viver como os outros, mas depois acaba-se por cansar, porque não é isso que ela quer, isso não a preenche, isso não dá sentido à sua vida. À maior parte das pessoas, às pessoas comuns, dá sentido, mas àqueles que têm uma inquietude espiritual não dá. Mas, infelizmente, a sociedade está feita assim, e nós temos que ter um grande equilíbrio, e daí que temos que usar a psicologia. Aqui temos outra: conhecer a sua própria escuridão é o melhor método para lidar com as trevas das outras pessoas. Conhecer a sua própria escuridão é o melhor método para lidar com as trevas das outras pessoas. Isto é muito interessante porque qualquer pessoa hoje em dia, seja em que trabalho for, mas mais nuns do que noutros, sobretudo em trabalhos que tenham algum tipo de... que lidem com pessoas, em que tanto sejam subordinados como chefes, nós temos que lidar com a escuridão das outras pessoas. Se formos, por exemplo, vendedores, que estamos sempre a lidar com pessoas diferentes, se formos chefes de um grupo de pessoas, temos até que às vezes que resolver crises existenciais dos nossos subordinados. Como é que nós fazemos isso? Nós somos todos feitos da mesma massa. Se nós nos conhecermos a nós próprios, conhecemos as nossas próprias trevas, conseguimos identificar facilmente os problemas das outras pessoas e se elas nos estão a fazer um ninho atrás da orelha, como se costuma dizer, não é? E, portanto, é uma vantagem competitiva muito grande. Enquanto que há pessoas que inerentemente sabem isso, porque têm isso a nível subconsciente, gravado. Mas a maior parte
de nós que temos uma inquietude espiritual, temos muito de anjinho cá dentro. E, com frequência, somos enganados por outras pessoas menos ingênuas, não é? Portanto, é preciso, sobretudo para nós, conhecer as nossas próprias trevas, reconhecer que temos isso, mesmo sabendo que é desagradável. Para quê? Para fazermos o nosso trabalho e para evitar sermos vítimas das outras pessoas.